Estamos prestes a revelar as descobertas chocantes que esses fazendeiros fizeram em seus próprios quintais. Que segredos estão escondidos sob o solo que pisamos diariamente? Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. Um crânio no campo. Era o final do verão de 2015, o sol escaldante havia ressecado o campo de Brian Rosell, perto de Viking, Alberta, transformando sua promissora colheita de cânhamo orgânico em poeira. Como se isso não fosse ruim o suficiente, roedores incômodos agora estavam se alimentando dos restos deixados pela seca. Uma manhã, quando Brian saiu para verificar algumas armadilhas que havia colocado, um brilho branco chamou sua atenção. Era algo inesperado, algo que viraria seu mundo de cabeça para baixo e desencadearia um enigma histórico intrigante. Saindo de um buraco no chão, cavado por um texugo curioso, estava um crânio humano. Brian, temendo o pior, que alguém tivesse sido assassinado, imediatamente contatou as autoridades. A polícia chegou, olhou para os restos e percebeu que aquela não era uma cena de crime recente. Eram ossos antigos, uma história enterrada nas profundezas da terra. Eles chamaram uma equipe de arqueólogos para desenterrar cuidadosamente o passado. À medida que cavavam, os arqueólogos descobriram um esqueleto completo e, após examiná-lo cuidadosamente, concluíram que pertencia a uma jovem, provavelmente entre 13 e 14 anos. Mas o que a rodeava era verdadeiramente desconcertante. Enterrados ao seu lado estavam anéis, botões, uma vasta coleção de contas coloridas e até mesmo um pequeno dedal. O volume e a qualidade desses artefatos apontavam para uma garota de alta posição social. No entanto, o mistério se aprofundava a cada detalhe desenterrado. O túmulo em si era raso e não marcado, longe de qualquer assentamento conhecido dos povos indígenas. Além disso, a datação por radiocarbono situava sua morte no início do século XIX, um período em que os colonos europeus eram apenas um rumor distante na região. O elemento mais intrigante, no entanto, eram os botões feitos de latão e adornados com restos de tecido. Eles tinham uma assinatura europeia inconfundível. Esta peça de vestuário aparentemente deslocada, um casaco militar por todos os aspectos, estava grudada no esqueleto da garota. Os arqueólogos ficaram perplexos. Como uma jovem indígena de uma área tão remota acabou com um casaco militar europeu? Uma teoria é que ela pode ter viajado com sua tribo para postos de troca estabelecidos por colonos europeus a cerca de 150 quilômetros de onde foi encontrada. Mas, por enquanto, o mistério da garota com os botões permanece sem solução. Ninho de metralhadora da Segunda Guerra Mundial. Um fazendeiro experiente da pitoresca vila de Kostoune, Hary em Western Eslovaquia, estava acostumado com as rochas teimosas que ocasionalmente infestavam seus campos, mas naquele verão em particular, uma dessas rochas se tornou um obstáculo persistente. Determinado a finalmente conquistar esse inimigo imovível, o fazendeiro decidiu resolver o problema com suas próprias mãos. Com um olhar de determinação nos olhos, ele pegou sua pá e começou a cavar. Enquanto ele escavava a terra, uma visão peculiar começou a emergir. Em vez do usual granito ou calcário teimoso, um círculo liso de concreto começou a tomar forma. Intrigado, o fazendeiro limpou mais o solo, revelando lentamente uma estrutura curva diferente de tudo que ele já havia visto em seus campos. Quanto mais ele cavava, maior a estrutura se tornava, sua forma sugerindo algo mais intencional do que uma mera rocha. A notícia da descoberta do fazendeiro se espalhou rapidamente pela vila e, em breve, oficiais locais chegaram para investigar. Após um exame cuidadoso, revelaram uma verdade surpreendente: o fazendeiro não havia desenterrado uma rocha comum, mas um relicário de um capítulo sombrio da história, um ninho de metralhadora da Segunda Guerra Mundial. Essas estruturas especializadas, também conhecidas como ninhos de Kogal ou bunkers de Kogal, eram um lembrete arrepiante da ocupação nazista alemã da Eslováquia. Construídos com concreto reforçado, foram projetados como abrigos esféricos com uma abertura no topo, proporcionando um ponto de vantagem fortificado para metralhadoras e soldados de infantaria. Detectores de metal foram chamados para vasculhar o campo ao redor, na esperança de descobrir quaisquer artefatos adicionais ou pistas sobre a história do ninho. No entanto, sua busca não rendeu novas descobertas. Esta falta de achados sugeriu que o ninho de metralhadora em questão pode não ter sido uma posição de tiro muito usada durante a guerra.
teorias surgiram sobre o destino da parte superior do ninho. Os oficiais locais acreditam que foi provavelmente destruída algum tempo após o fim da guerra, talvez devido ao transtorno que causava durante a aragem. Com o tempo, a estrutura enterrada desapareceu da memória, tornando-se nada mais do que uma anomalia esquecida sob os campos. A descoberta do ninho de metralhadora reacendeu o interesse no papel da Eslováquia durante a Segunda Guerra Mundial. Especialistas estimam que cerca de 1.000 estruturas semelhantes foram usadas pelas forças nazistas em todo o país. O destino desses ninhos variou muito após a guerra. Alguns foram demolidos, enquanto outros permaneceram intocados. Alguns até encontraram segundas vidas não convencionais, reaproveitados como vasos, equipamentos de playground ou até mesmo bizarras curiosidades históricas. Reconhecendo a importância histórica da descoberta do fazendeiro, as autoridades decidiram realocar os restos resgatados do ninho de metralhadora para o Museu Trenin, onde seria preservado e exibido para futuras gerações aprenderem. O fazendeiro aposentado e o fóssil. Imagine-se aventurando-se ao ar livre, o sol australiano aquecendo suas costas. Talvez você esteja atravessando uma densa floresta de eucaliptos, as folhas sussurrando segredos na brisa enquanto roçam suas roupas. O cheiro de terra enche o ar e a terra vermelha adere teimosamente aos seus sapatos. De repente, em meio aos cenários e sons familiares, algo se destaca do chão, uma forma diferente de qualquer outra que você já encontrou. A curiosidade aguçada, você se aproxima, limpando qualquer detrito para ter uma visão melhor. Lá, embutido na terra, está um fóssil, um remanescente petrificado de uma criatura de uma era passada. Isso é exatamente o que aconteceu com Michiel Muns, um fazendeiro de galinhas aposentado com um olhar afiado para o extraordinário. Em 1993, enquanto explorava sua propriedade na costa central de New South Wales, Michiel se deparou com algo verdadeiramente notável. Aninhado dentro de uma laje de arenito estava um fóssil. Ele não sabia, na época, que essa descoberta casual revelaria um dos tesouros fósseis mais significativos da Austrália. Impulsionado por um senso de maravilha e o desejo de compartilhar sua descoberta com o mundo, Michiel generosamente doou a laje de arenito contendo o fóssil para o Museu Australiano. Lá, foi cuidadosamente catalogado e exibido em uma exposição especial em 1997. No entanto, após seu breve momento de destaque, o fóssil foi colocado nos vastos arquivos do museu, onde permaneceu fora da vista do público por quase 3 décadas. Avançando para os dias atuais, o fóssil finalmente recebeu o reconhecimento que merecia. Paleontólogos, os detetives científicos que desvendam os segredos da vida antiga, estudaram meticulosamente o espécime. Após anos de pesquisa e análise, conseguiram identificá-lo oficialmente como um anfíbio triássico. Esta descoberta incrível oferece uma janela preciosa para a vida de uma criatura que vagava pela bacia de Sydney há 240 milhões de anos. Um paleontólogo, fundamental na nomeação do fóssil, não pôde deixar de ser impressionado por sua forma única. A cabeça achatada e o corpo grande tinham uma notável semelhança com a salamandra gigante, um majestoso anfíbio que ainda próspera na bacia do rio Yangtze, na China Central. Esta conexão inesperada entre continentes e através de eras de tempo destaca a fascinante jornada evolutiva da vida na Terra.